História de Portugal é uma viagem fascinante ao longo dos séculos, repleta de aventuras e transformações que deixaram uma marca profunda neste pequeno país europeu. Portugal foi pioneiro na exploração oceânica, alterando para sempre o curso da história da humanidade. Este percurso extraordinário levou uma nação inicialmente modesta a tornar-se o primeiro império global, deixando o seu nome e legado gravados no panteão da história mundial. Vamos explorar a história de Portugal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Portugal Casa e Praia. O meu nome é Maria José. Hoje vamos falar um pouco sobre a história de Portugal para ajudar a entender que a riqueza cultural de Portugal está profundamente ligada à sua história diversificada, influenciada por diferentes culturas ao longo dos séculos. Isso reflete-se na arquitetura, na música, na culinária e nas tradições do país. Castelos medievais, igrejas góticas e azulejos mouriscos são exemplos da sua rica arquitetura. A música tradicional, como o fado ou a culinária, com pratos como o bacalhau e os pastéis de nata, são expressões vivas dessa herança cultural. Assista ao vídeo até ao final para ficar a conhecer um pouco mais da história desse nosso pequeno país à beira-mar plantado. O início de Portugal remonta ao ano 1000 a.C., com a presença dos celtas. Estudos recentes sugerem que os primeiros celtas surgiram nesta região e depois se espalharam por várias áreas, dando origem a grupos conhecidos como lusitanos, galaicos e cônios. Portugal não foi apenas habitado pelos celtas, mas também pelos gregos e fenícios, que estabeleceram colónias na região. Estes povos eram conhecidos pela sua natureza guerreira e pela procura do ouro. Os romanos chegaram a Portugal no século III a.C., com o objetivo de conquistar a terra e os seus recursos. Entraram em conflito com os cartagineses, que também tinham interesse na região. Os romanos acabaram por vencer e fundaram uma cidade chamada Porto Scala, que mais tarde deu origem ao nome Portugal. Embora tenham retirado o ouro, deixaram um legado significativo, incluindo a língua, leis, religião, arquitetura, agricultura e cultura. No século V, o Império Romano caiu e Portugal enfrentou a invasão de diversos povos germânicos, principalmente os suevos e visigodos. Eles causaram destruição, exceto no que diz respeito ao cristianismo, pois esses bárbaros também eram cristãos. No entanto, os suevos eram mais fervorosos na sua fé, o que levou os visigodos, que eram cristãos, a invadi-los. A história de Portugal é uma jornada de resiliência, transformação e influência cultural que moldou a nação ao longo dos séculos. E assim a história continuou, com conflitos, guerras e momentos de paz que eventualmente acabaram por chegar. Mas então, no século VIII, uma invasão colossal de mouros e árabes varreu a Península Ibérica, deixando os cristãos numa situação precária. Eles conquistaram quase tudo, exceto uma pequena região, o Reino das Astúrias. Todo o resto caiu sob o domínio do Califado Omídia. Passou a chamar a península de Al-Andalus. Diante dos muçulmanos, os cristãos tinham 4 escolhas. A conversão ao islamismo e a coexistência pacífica. B, permanecer cristão, mas pagar o imposto especial. C, desafiar o imposto e enfrentar a morte ou a escravidão. Ou D, resistir com bravura e lutar. E qual das 4 opções os cristãos escolheram? A resposta é a opção D, resistir e lutar. Assim começou a reconquista cristã em 722 d.C., com a Batalha de Covadonga, liderada por um rei quase lendário chamado Dom Pelágio. A partir desse reino surgiram outros durante os quase 8 séculos da reconquista. Os reinos de Leão, Navarra, Aragão, Castela e Galícia foram os primeiros a se destacar. O reino de Leão incluía o condado portugalense, que foi concedido a Henrique de Borgonha como dote de casamento para a sua filha Teresa de Leão. Henrique, por sua vez, usou sabiamente os conflitos políticos para declarar a independência do condado portugalense após a sua morte em 1112. No entanto, a sua esposa Teresa assumiu como regente do condado e tentou unir o condado portugalense ao reino da Galícia. O seu filho, ninguém menos que Dom Afonso Henriques, não estava satisfeito com essa ideia. Ele era conhecido como o Conquistador.
Dom Afonso Henriques liderou os barões do Condado Portucalense e enfrentou a sua própria mãe e o Reino da Galícia na Batalha de São Mamede, em 24 de junho de 1128, na cidade de Guimarães, no norte de Portugal. Dom Afonso Henriques conseguiu expulsar a sua mãe e tornou-se o novo conde do Portucalense. No entanto, a sua jornada estava longe de terminar. 11 anos depois, ele tornar-se-ia um herói português ao derrotar uma esmagadora força muçulmana na lendária Batalha de Ourique. A seu lado, bravos e leais guerreiros, os Cavaleiros Templários. Os Templários estiveram presentes desde a fundação de Portugal, criando uma relação de lealdade duradoura com a nação. Com a vitória em Ourique, Dom Afonso Henriques foi aclamado Rei de Portugal em 1139, marcando o nascimento do Reino de Portugal sob a dinastia de Borgonha. Mas a reconquista da Península Ibérica ainda tinha uma última glória reservada para Afonso: Lisboa. Essa empreitada foi tão importante para o mundo cristão que se tornou parte da Segunda Cruzada, a qual, vale mencionar, teve sucesso apenas em Portugal. O cerco de Lisboa em 1147 marcou um golpe decisivo contra o domínio islâmico, culminando em 1249 com a conquista do Algarve, pondo fim à reconquista cristã em Portugal e ao domínio muçulmano. Dom Afonso III, com toda a certeza, deve ter sorrido em seu leito de morte. Ele deixou Portugal livre dos mouros, unido como um Estado forte e estável, além de ter deixado como legado o seu filho, o primeiro nerd português, Dom Dinis I. Dom Dinis I era amante e incentivador das artes, cultura e arquitetura, diplomata, fundador oficial da língua portuguesa e da Universidade de Coimbra, uma das primeiras universidades da Europa. Em termos simples, Dom Dinis I está para Portugal como Dom Pedro II está para o Brasil. Se ambos tivessem vivido na mesma época, poderiam ter dominado o mundo com facilidade. Ele foi o primeiro monarca europeu a proteger e preservar o legado dos cavaleiros que ajudaram a construir a sua nação, os Templários. Consciente da conspiração do Papa Clemente V e Filipe IV da França para confiscar os bens dos Templários, ele desafiou todas as bulas papais que ordenavam a prisão e execução dos Templários. Os Templários estiveram ao lado de Portugal durante todos estes anos, agora era a vez de Portugal estar ao lado deles. Após anos de negociações, o Papa finalmente cedeu à pressão de Dom Dinis e autorizou o seu pedido, em 1319, permitindo a criação de uma nova ordem de cavaleiros, formada por todos os Templários em Portugal, a Ordem de Cristo. Essa ordem seria a guardiã do legado dos Cavaleiros do Templo, incluindo o seu icónico símbolo. Essa corajosa atitude desempenharia um papel fundamental na ascensão de Portugal como uma potência global um século depois. No entanto, antes desse momento glorioso, Portugal enfrentaria uma prova que testaria a coragem e determinação do seu povo. Uma prova que poderia mudar o destino da nação para sempre. Fernando I, bisneto de Dom Dinis, tinha uma esposa traidora de Portugal, Leonor Teles. Após a morte de Fernando, ela assumiu o governo com a intenção de entregar Portugal ao Reino de Castela. Com a maioria da população contra a rainha, Portugal mergulhou numa guerra civil. E então, para agravar o caos, o poderoso Reino de Castela invadiu Portugal com uma força esmagadora com mais de 30 mil homens, com um único objetivo: conquistar Portugal de uma vez por todas. No entanto, o homem erguer-se-ia como o símbolo da resistência de um povo teimoso e decidido. Ele era Dom João de Avis. Filho do rei Pedro I de Portugal, ele liderou o povo até ao campo de batalha contra Castela. Com apenas 6 mil portugueses enfrentando 30 mil castelhanos, a situação era desesperadora. No entanto, Portugal tinha uma arma secreta: Nuno Álvares Pereira, o cavaleiro português de habilidades extraordinárias. Mesmo com apenas uma chance em 14 milhões de probabilidades, Portugal conseguiu alcançar a vitória. Foi na épica Batalha de Aljubarrota, em 14 de agosto de 1385, que os portugueses derrotaram completamente as forças castelhanas. Esta batalha não apenas marcou um dos momentos mais importantes da história de Portugal, mas também humilhou profundamente os reinos espanhóis. No mesmo ano, Dom João I foi aclamado como novo rei de Portugal, dando início à lendária dinastia de Avis. E hoje ficaremos por aqui.
Muito mais história há para contar, mas continuaremos nos próximos vídeos. Agradecemos por ter assistido ao vídeo até ao fim. Se gostou, subscreva o canal e clique no sininho para não perder os novos conteúdos que postamos. Até breve!